Pessoal, dentro da cinemática agora, a gente estuda o movimento uniformemente variado. Olha lá, o movimento uniformemente variado, MUV. Não é mais um movimento uniforme, não é mais um movimento MU, com velocidade constante. Lembra que a palavra movimento significa mudança de posição. Então você tem uma velocidade com que você passa pelas posições. Então a palavra movimento e velocidade. Uniforme, constante, só que agora é uniformemente, constantemente variando. Então essa velocidade agora ela está constantemente variada. Peraí, o que significa estar constantemente variada? Nós vamos ter uma variação da velocidade. Ela não permanecerá mais constante como no movimento uniforme. Então, quem é a variação dessa velocidade determinada numa constante? A aceleração, chamada aceleração escalar. Então, o que a gente começa agora a mostrar para vocês? Que uma aceleração escalar dentro do movimento uniformemente variado, a gente viu lá no módulo 3. Acelerar é a taxa de variação da velocidade pelo tempo, ou seja, de quantos metros por segundo. Então metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração determina como a velocidade estaria variando. Então vejam bem, se eu lembro que essa variação da velocidade é uma velocidade final menos uma inicial, pois estamos falando de uma variação de velocidade, isso em metros por segundos, e o intervalo de tempo é um tempo final menos um tempo inicial, isso em segundos, o que a gente então poderia dizer para vocês numa primeira performance de uma variação da velocidade? Que essa aceleração seria o ΔV, que seria a velocidade final menos a inicial, o tempo final menos o tempo inicial. Agora é o seguinte, a partir do início do meu movimento, se nós chamamos esse tempo inicial de zero, óbvio, no tempo t0, zero, sobrou só o t aqui. Então o que nós teríamos? Se nós multiplicarmos em cruz, nós teríamos essa diferença aqui, multiplicando quem aqui embaixo? 1. Então ficaria quem? V menos V0 igual a AT. Então se você lembrar que se a velocidade é constantemente variada e essa constante de variação é a aceleração, se a aceleração é uma constante, o tempo ele vai passando, então portanto o tempo aqui é variável. A velocidade inicial do meu movimento, se eu já sair daqui dessa posição, sair agora, a minha velocidade inicial não muda mais. Então se a minha velocidade inicial for 0, eu estava em repouso. Se a minha velocidade inicial foi 10, está aqui. Então o que significa isso? Que essa velocidade inicial e essa aceleração, elas não mudam no movimento. Então quem são as variáveis? O tempo que vai passando e a velocidade que vai variando. Então a velocidade final, ela vai aumentar, ela vai diminuir de acordo com essa função chamada de V igual. Isolei o V passando esse menos VO para cá, VO mais AT. Essa é a primeira função horária chamada função horária das velocidades. A gente diz que essa velocidade agora ela é uma função do tempo, ou seja, a gente diz que essa velocidade inicial é um valor constante, portanto, se eu já começo o meu movimento, eu já determinei uma velocidade inicial, durante o movimento ela não muda mais, porque ela foi aquela inicial, e a aceleração. Então essa velocidade final estaria dependendo do instante, do tempo. Como que a gente guarda? As duas primeiras equações do MUV, ó. Aceleração, ΔV, ΔT, e aqui a gente diz lá, ó, vou voar mais alto. Voate, vou voar mais alto. Ou também a gente brinca lá, vi a avó atrás do toco. Vi a avó atrás do toco.
Então, a partir dessas duas equações, da minha aceleração, que é uma variação da velocidade pelo intervalo de tempo, em que ela é uma constante no movimento uniformemente variado, se ela é uma constante, o que pode acontecer nesse gráfico? Num gráfico dessa aceleração em função do tempo. Essa aceleração em metros por segundo a cada segundo, esse tempo em segundo. Primeiro, se ela é uma constante, ela pode ser uma aceleração com um sinal positivo. Portanto, eu posso dizer que o módulo dessa velocidade aqui está aumentando. Para uma aceleração positiva, esse ΔV tem que ser positivo. Então, portanto, eu tenho um módulo dessa velocidade aumentando, uma aceleração constante. Ou eu posso ter um gráfico em que o módulo dessa variação da velocidade diminuindo, a intensidade diminuindo, significa o quê? Que eu vou ter um ΔV negativo. A velocidade final vai ser menor do que a inicial. Então, na diferença vai dar negativo. Então, eu tenho uma desaceleração. Tá aqui, ó. Então, eu tenho uma aceleração constante ou uma outra aceleração constante. Ou um ou o outro. Portanto, aqui, a gente acaba terminando com um tempo final. Esses dois gráficos, tá? Beleza? Então, ou eu tenho isso, ou eu tenho isso. Já a nossa velocidade, vou voar mais alto, tem um jeitão gráfico aqui, ó. Então, vamos lá? Então, vamos determinar o nosso primeiro gráfico. A primeira coisa que a gente coloca é o tempo, em função da velocidade em metros por segundo. No tempo zero, se eu jogar o tempo zero aqui na minha função, esse zero multiplicando a aceleração dá zero. Então essa velocidade seria a velocidade inicial. Então aqui no meu tempo zero, eu marco em cima desse eixo a velocidade inicial. Já que meu eixo x, que é o tempo, está valendo zero. Se essa aceleração for positiva, eu vou somar A vezes t, valores de t, eu vou somar nessa velocidade aqui. Então essa velocidade final, ela vai aumentar para esse tempo t final, que corresponde a esse tempo t aqui, ó. E outra coisa, quem está fazendo o papel de x, de abscissa, é o t. Aqui ele está elevado a primeiro grau. Então isso é uma função de primeiro grau, é uma reta. Olha como a velocidade aumenta com o passar do tempo. Vocês lembram que se a gente calcular essa área desse gráfico, lá no módulo 5, tinham dois exercícios desses, inclusive o último do módulo 5. Se a gente calcular essa área, a gente estaria calculando o ΔS. No gráfico da velocidade tempo, a área da figura formada seria o ΔS, né, moçada? Então a figura que se forma, a área nesse intervalo de tempo, calcular a área que seria um quadrado, um retângulo, um triângulo ou um trapézio, no máximo para vocês. Agora, lembrando que esse gráfico azul corresponderia a esse gráfico de uma aceleração positiva. Cuidado que eu vou ter uma aceleração negativa e aqui vai entrar um sinal de menos o valor da aceleração. Menos eu estaria subtraindo dessa velocidade inicial um produto AT, porque tempo é sempre positivo, com o sinal de menos, VO menos um valor. Então essa velocidade final vai diminuir, o meu gráfico vai cair. Olha a minha velocidade final aqui, para esse tempo. Então é um gráfico aqui, uma reta decrescente, tá? Saindo da velocidade inicial, uma reta decrescente, moçada. Então nós temos uma função de primeiro grau com uma aceleração negativa. Então olha lá, aceleração positiva constante, velocidade aumenta. Aceleração negativa, velocidade decrescente aqui. Então olha os dois coeficientes angulares dessa reta aqui, ó, positivo e negativo.
Tá ok, pessoal? Então nós temos aí os dois diagramas e as duas equações por enquanto do Move. A equação da velocidade variando, portanto eu não posso usar mais ΔS, ΔT para calcular a velocidade instantânea de forma alguma no Move. Nunca usem ΔS, ΔT num movimento que tenha aceleração.